Está no ar o Águila On Air, o podcast do Águila Hub que conecta inovação, tecnologia e negócios. Olá, este aqui é mais um episódio do Águila On Air, que é o podcast da Águila Hub. E hoje o tema é bem quente e é praticamente uma novidade. A gente vai falar do projeto CB Web 3, que quem está tocando é o Nayan Hanashiro, que está aqui com a gente hoje, o coordenador desse projeto, junto com a Águila Hub. E quem vai falar pela Águila Hub é o Luiz Jerônimo. E eu vou pedir para eles se apresentarem e contarem um pouco que projeto é esse. Tudo bem, Luiz? Oi, Cláudia, tudo bem? Pode contar para a gente, então, sobre esse projeto? Eu falo sim. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou um dos partners da Águila Hub. A Águila Hub ela é constituída por vários executivos com experiência em bancos e também com experiência em alguns projetos de blockchain. E por essa razão, o Águila Hub foi selecionado para esse projeto. Eu acho que a gente traz uma bagagem bastante interessante para ele. Daqui a pouquinho a gente fala sobre como é que está a nossa atuação dentro desse projeto. Perfeito. E você é o sócio da Águila Hub? Sou sócio da Águila. Muito bem. Nayan, conta pra gente sobre esse projeto. Legal, obrigado, Cláudia. Obrigado, Jerônimo, por me receber aqui no Águila On Air. Meu nome é Nayan Hanashiro, eu sou coordenador do projeto que a Cláudia acabou de mencionar, CB Web 3. E esse projeto é do BID Lab. O BID Lab é o Laboratório de Inovação e Venture Capital do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É o braço. Isso. Então, dentro do BID Lab tem uma estrutura de cooperações técnicas e projetos. Dentre elas, esse projeto, essa iniciativa. E todo projeto lá ele é executado por alguma empresa. E a execução desse projeto é feita pela LNET, que é uma fundação sem fins lucrativos do Uruguai. Então, é uma história relativamente longa, mas vale a pena, porque essas iniciativas, às vezes, não são muito conhecidas pelo Brasil, muito por questão da língua. Né? Espanhol, português, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, o BID Lab tem uma atuação forte, o mandato dele é realmente melhorar vidas na região. Hoje eu não estou na capacidade de representar o BID Lab, nem o BID, mas a ideia é que dentro dessa cooperação, como que isso se materializa? Tem uma necessidade regional de avançar com o diálogo de tecnologia e infraestrutura pública digital e principalmente de moeda digital. Então, esse contexto nasce essa cooperação técnica dentro do BID Lab, dentro da LNET. Mas isso não começou agora. O BID Lab já vem fomentando a adoção de blockchain, tecnologia blockchain faz muito tempo. E é um programa que, assim, esse é mais conhecido, LACchain. Isso surgiu lá em 2019. Então, a partir disso é que surgiu todo um movimento na América Latina de adoção da tecnologia blockchain. Só que a adoção da tecnologia blockchain não é só vamos ver os casos de uso. A gente já escutou muito, né? A gente está na estrada há muito tempo. Os casos de uso, que dá certo, não dá certo. Não, a ideia do programa também foi criar uma infraestrutura para ser utilizada, para facilitar a adoção tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Nessa mudança de não só ser um ecossistema para fomentar a adoção de tecnologia blockchain, surgiu a necessidade de quem gerencia essa infraestrutura. Porque não é vocação de um banco de desenvolvimento gerenciar, orquestrar esse tipo de rede que é muito complexo. E aí sim, a ideia de criar uma fundação sem fins lucrativos, baseada no Uruguai, que começou como LACNET. Então, aí surgem dois nomes que complicam um pouco a história, mas a gente já chega lá. LACchain é o programa do BID Lab, LACNET foi a fundação criada para gerenciar essa infraestrutura, orquestrar essas redes blockchain. O tempo passa, o programa LACchain termina, porque eles têm um prazo de vigência, e a LNET assume todo o ecossistema. Porque deixou de ser, justamente, eu até falei no automático, mas a LACNET se torna LNET. Que é a fundação. Continua a mesma entidade legal, só teve um novo nome. E aí, com a execução desse mais um projeto inovador lá aí do grupo. Então, esse projeto, na verdade, ele nasce do aprendizado da LACchain? Com certeza. Ele é um próximo passo? Dá para dizer assim, fase 2? Alguma coisa assim, 3, 4? Eu diria que dentro
o ecossistema identificou muitas verticais. Identificou casos de saúde, agricultura. Não era só finanças. Não era só finanças. Eu ouvia falar muito de finanças. Sim, tinha muita coisa de inclusão financeira, porque faz parte da agenda de impacto social, mas surgiram muitos projetos. Mais de 100 projetos em cima da rede que foi criada. Tá. Então, eu diria que é uma ramificação muito forte do que foi o programa. Legal. Isso eu posso dizer. É um novo projeto, que não teria, entre aspas, vínculo direto com o programa, mas sim, vem todo o aprendizado, né? Tá. Disso. E aí a Águila Hub entra onde nessa história? Onde que a Águila Hub entra na história? Nós fomos convidados para participar de uma RFP para executar esse projeto, né, em nome da Elinet. E aí nós decidimos que nós tínhamos uma capacidade muito interessante de business, por conhecer o mercado financeiro muito bem e também por ter experiências em projetos CBDC no mundo todo. A gente já tinha participado, inclusive, do Lift Challenge aqui no Brasil, junto com o Banco Itaú e Banco da Colômbia. Então, nós estávamos trazendo uma bagagem de conhecimento de projetos similares a esse, que era bastante interessante. E foi nessa ocasião que a gente decidiu formar um consórcio com a GoLedger, como um braço de tecnologia para executar o projeto. E para nós foi sensacional juntarmos o expertise da Águila Hub com as práticas técnicas da GoLedger, que tem um pessoal técnico excepcional, ou seja, com muito conhecimento, com vivência dentro de projetos colaborativos, como é esse projeto. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre como é que é essa colaboração, e também com o relacionamento que a GoLedger mantém dentro da Linux Foundation, Distributed Trust, uma forma que a gente encontrou para poder atender esse projeto com alguém que estava vivenciando a Linux Foundation no dia a dia. E para nós tem sido excelente essa parceria de GoLedger e Águila Hub. Legal. Agora, assim, vocês... você pode falar um pouco dessa infraestrutura? A gente pode dizer assim, camada 1, camada 2? A gente pode tentar visualizar dessa maneira? Sim, para o público mais especialista, assim, a gente está falando de uma L1, tá? Mas vale um passo atrás para contextualizar, né? A gente falou dos atores, falou do grande apoio à parceria estratégica com a GoLedger, com a Águila Hub, mas todo um contexto do projeto, né? A gente está falando que surgiu, pelo menos é um aprendizado do programa LACChain, mas o cerne desse projeto, que justamente CB tem um significado, que a gente vai falar daqui a pouco, mas todo mundo está falando de tokenização. Todo mundo. Só que a gente está aqui no Brasil falando português. A gente tem várias experiências aqui, nacionais. Só que quando a gente tira a lupa e olha para toda a região, o que é tokenização? Como está a agenda dos outros países? Então, por trás disso é que foi a necessidade de criar um projeto regional para avançar não só a discussão, avanços técnicos. E em que parte da tokenização? Porque tokenização também é extremamente ampla. A gente está falando de tokenização de dinheiro. Existem diversas formas, tá? Eu tenho dinheiro privado, tenho dinheiro público. Aqui a gente está falando de dinheiro público, representado por bancos centrais. Então, tem uma agenda específica de cooperação regional com bancos centrais de toda a região. Então, quando a gente fala de L1, infraestrutura, é justamente como que eu trago o setor público, como a gente apoia o setor público a entender o que é tokenização e como isso encaixa na agenda de cada um dos países. Tanto de tokenização para o desenvolvimento, para a inclusão, ou de modernização e transformação digital. Então, o foco aqui é trabalhar e congregar, o que a gente vai falar um pouco mais de detalhes, bancos centrais e o setor público também, bancos comerciais. Esse é o mote para desenvolver essa camada de infraestrutura que a gente já vai conversar em detalhe. E o foco dessa rede vai fazer o quê? No fim das contas, o que ela entrega? A primeira infraestrutura é como que a gente gerencia o ciclo de tokenização de dinheiro de banco central. Então, tokenizar uma conta reserva, por exemplo. Como que é o ciclo de vida desse dinheiro. A emissão, a queima. Então, essa é a primeira capa. E a segunda, que é, se eu tenho essa infraestrutura pronta,
quais são os casos de uso? A gente já viveu isso, né? Quais são os casos de uso? Se eu já tenho todas essas aplicações, quais são os casos de uso? E a gente selecionou como projeto, porque é uma infinidade, que a gente pode falar de tokenização. É um mundo, né? É um mundo à parte. A tokenização, na verdade, é a liquidação de pagamentos transfronteiriços. Cross-border, num contexto atacado. É muito importante falar. Sim. Então, entre instituições, não Entre instituições, exatamente. Isso, claro, transborda para como isso melhora a inclusão social, a inclusão financeira, etc. Mas hoje, no contexto, é avanços de infraestrutura nesse caso de uso. Legal. Ô, Jerônimo, você pode explicar assim, as dores que esse projeto está atacando? Atacando e resolvendo, né? Falando atacando, mas resolvendo. Bom, primeiro, como o Nayan disse, o projeto ele é de infraestrutura para cada um dos países participantes. Então, aquilo que está sendo oferecido para os países é um ambiente onde eles vão poder testar não só esse caso de uso que nós estamos fazendo, mas abre-se a possibilidade deles experimentarem outros casos de uso que eles queiram dentro da sua jurisdição. Então, isso é importante porque nós não estamos criando uma rede única para a América Latina, nós estamos criando as redes dentro das jurisdições de cada um dos países, de tal forma que cada um continua mantendo a sua regulação própria, a sua independência, a sua governança. E focando no projeto de pagamento transfronteiriço, nós estamos fazendo uma negociação de moedas entre países distintos que estão negociando. Isso ocorre hoje em qualquer um dos pilares aí de importação e exportação. Você tem os bancos fazendo negociações entre países e fazendo pagamento de um lado a outro. Hoje, esse é um ambiente em que ele tem algumas ineficiências. E essas ineficiências podem ser resolvidas se utilizando a tokenização de dinheiro emitido pelo Banco Central, de tal sorte que a gente possa melhorar esse processo de tal forma que ele possa ser mais ágil, mais rápido, e ele vai trazer o benefício de poder trazer a alocação de dinheiro para mais perto daquilo que está acontecendo no mercado e não fazendo uma alocação de dinheiro para à espera de uma demanda futura. Então, essas são características que os bancos centrais estão analisando. Não é novidade aqui, ou seja, a gente olha para o mundo todo, o mundo está olhando para mercado transfronteiriço, como é que a gente faz isso. Surgem algumas ideias que a gente pode depois expandir um pouquinho. Alguns estão realizando isso através de stablecoins, outros estão fazendo isso através de CBDCs. Então, nós temos aí um mecanismo que pode atender os bancos da melhor maneira possível. Acho que o lado interessante desse projeto é que ele é um projeto fundacional, ou seja, nós estamos criando algo que vai atender a esse mercado aqui da América Latina, mas que ele vai poder ser replicado em qualquer outro lugar do mundo, ou seja, mesmo com outros requisitos e com modelos de negócio um pouquinho diferente desse que a gente está desenvolvendo aqui, ele vai estar disponível para ser adaptado em qualquer localidade. Entendi. Então, se eu entendi direito, ele é um projeto aberto, ele é... Perfeito, Cláudia. Free for use. Legal. Vale a pena pegar o gancho do Jerônimo, porque a pergunta que né, a audiência pode estar se fazendo, mas como que isso é adaptável? E o projeto que já está em execução, não está começando, ele já está em marcha, enfrentou. Né? Como que a gente vai ser inclusivo, neutro e traga realmente esses avanços estruturais que nem o Jerônimo está mencionando? A gente tomou a decisão e um pouco da agenda de transformação é conceber ele como um bem público digital. Então, por definição, isso não é uma definição do projeto, é uma definição de mercado, um bem público digital. Ele é neutro, ele é aberto, ele tem a governança compartilhada e também como a gente vai deployar, que a gente chama implantar e testar toda a solução, todo o stack, o DPG, que são só componentes técnicos, a gente também está falando que a gente vai ter um blueprint do que chamam de infraestrutura pública digital, ou em inglês DPI. Para cada participante tomar uma decisão. Eu posso usar esse blueprint para as minhas decisões soberanas. De soberania digital, como vai ser a minha estratégia. Então foi a lógica que o projeto criou para atender essa agenda. Ser neutro, ser inclusivo, ser aberto.
Acho que o aberto aqui, código aberto. Então, por isso que o Jerônimo está falando. A gente vai disponibilizar isso, por isso a assistência técnica da LF Decentralized Trust, o LFDT, para criar um laboratório aberto para toda a comunidade, para abrir o código, para que todo mundo possa alavancar. Legal. Mas em que estágio que está esse projeto hoje? Ele já começou? Ele já começou, ele está no segundo ano de execução dele. Segundo ano, olha só. E aí, onde estamos? A gente já teve a participação e já armou distintos grupos de trabalho internos. Então, a gente está falando de mais de 12 bancos centrais da América Latina e do Caribe. A gente está falando de participantes do mercado também, setor privado. A gente precisou fazer toda essa articulação para garantir o máximo de adesão. A gente fez toda uma seleção do parceiro estratégico de tecnologia, que culminou com o consórcio Águila Hub GoLed com a seleção deles. O time da LNet. Armamos tudo isso, começamos o desenho e as definições de requisitos, baseado na priorização de caso de uso, liquidação de pagamento transfronteiriço. Então, terminamos o desenho, terminamos a arquitetura de referência e a gente está com a execução, o desenvolvimento técnico para esse ano. Então, aí nos próximos meses, execução técnica, lá para o meio do ano, execução de piloto com todos os participantes do projeto, e aí sim a gente vai ter produtos de conhecimento que a gente vai fazer publicações também para o mercado sobre as aprendizados, porque tem ângulos técnicos muito interessantes e tem desdobramentos regulatórios, de políticas e soberania monetária também, que a gente está preparando um conteúdo bem interessante. 12 países são quem? E as duas instituições são quem? Isso é algo que eu não posso confirmar, tá bom. mas eu posso dizer que a maioria do PIB da região está participando. O Brasil está participando? O Brasil está participando. Tá bom, isso é importante. O que vai ser? Essa infraestrutura é Hyperledger? Vocês estão falando com a LF porque é uma Hyperledger? Como premissa do projeto, leva em conta que a gente vai disponibilizar isso como um bem público digital e qualquer um no planeta pode utilizar, a gente precisou fazer algumas escolhas de tecnologias. Então, nós escolhemos tecnologias open source disponíveis e, sem dúvida, a Linux Foundation era uma fonte bastante interessante para a gente. Então, sim, nós estamos usando o Bezo como base, estamos usando também outras soluções da LFDT, como Paladin, para fazer a privacidade das transações, toda a parte de interoperabilidade entre as redes dos diferentes países. Nós estamos usando o Cacti, que são projetos que já estão maduros dentro da Linux Foundation, de sorte que a gente possa utilizar. E estamos recebendo o apoio também da LFDT para acompanhar o projeto. Então, a gente tem tido acesso aos mantenedores dessas soluções e eles têm nos ajudado a ver como é que a gente atende às nossas demandas dentro desses produtos que estão lá. Legal. E qual que é o projeto que vocês escolheram para o caso de uso? O priorizado é a liquidação de pagamentos transfronteiriços. Mas tem, assim, a gente vai testar a liquidação, algum tipo específico de segmento? Não, a gente vai testar a transação. A transação. Mas aí a transação tem 2 modelos que a gente escolheu. Aí sim. Aí o Jerônimo vai contar. Na verdade, nós estamos falando de câmbio. Ou seja, quando a gente fala de câmbio, a gente olha para o cenário atual, e o cenário atual leva em conta que quando você vai pagar alguém num outro país, o teu banco ele faz um depósito no banco correspondente daquele destinatário que tem conta no teu país. E baseado nisso, a gente sabe que esse é um processo já bastante comum, todo mundo utiliza isso, só que a gente recebeu a demanda de fazer isso de uma maneira mais rápida e mais fluida. Então, no caso de uso, a gente está olhando para esse processo tradicional e nós estamos fazendo algumas melhorias nesse processo para ele virar um processo tokenizado e interoperando as redes de um país e de outro país para poder realizar essa transação. Então, esse é o primeiro passo para aqueles países que querem experimentar a solução utilizando um banco correspondente, mas não no modo tradicional, mas sim no modo tokenizado, de uma maneira mais rápida. E acho que a cereja do bolo do projeto é a segunda
alternativa para esse processo. Se nesse primeiro processo a gente precisa ter uma taxa de conversão de moedas, a gente estava olhando como é que isso pode se dar. Então, uma das maneiras é você usar, por exemplo, um oráculo que te traz a informação de câmbio entre a moeda A e a moeda B. Isso é a forma como os bancos comerciais utilizam hoje, então isso a gente está mantendo no primeiro caso de uso. No segundo caso de uso, a gente está experimentando uma funcionalidade que é oriunda da Web3, que é estabelecer um pool de liquidez para moedas desses países. Inicialmente, nós estamos olhando para um pool de liquidez entre duas moedas, de tal forma que a cotação de câmbio entre essas duas moedas ela é descoberta, vamos chamar assim, a partir da liquidez que essas moedas têm dentro do pool. Então, quanto mais elas forem utilizadas, a paridade entre elas começa a responder a uma curva de preço, que o pessoal de câmbio conhece bem como é que isso funciona, de forma que isso vai trazer aí uma inovação bastante grande. No mundo, eu não vi ainda nenhum dos projetos usando o pool de liquidez chegar nessa etapa. Então, esse é o que eu chamo de a cereja do bolo, que está chamando a atenção de muitos bancos centrais ao redor do mundo, exatamente porque ele é uma inovação que nós vamos, tendo sucesso, nós vamos ter algo muito interessante para o mercado futuro. Mas começa com duas moedas, mas a ideia, quando tudo estiver funcionando, é todas as moedas nesse pool. Isso. Tá. A ideia futura é que a gente possa executar diferentes curvas de preço para diferentes pares de moedas dentro do mesmo pool de liquidez. Tá. Só uma coisa, isso não tem nada a ver com criar uma moeda única, que é todo aquele sonho que sempre surge, né? Moeda única do BRICS. Não tem nada a ver. É realmente uma forma, porque parte dessa ineficiência também é a questão de liquidez. Né? A gente está falando de moedas não conversíveis da região. Então, como que a gente traz um mecanismo, propõe uma experimentação de uma forma diferente de gerenciar essa liquidez desses pares, né? Que nem o Jerônimo está falando de duas moedas, mas se a gente está com um pool de liquidez de distintas moedas, são distintos algoritmos trabalhando para dar o preço e descobrir o preço. Então, foi um pouco a ideia do projeto escolher duas abordagens. Uma conservadora, trazendo eficiência, que a gente chama, né, um banco correspondente on-chain, e a outra mais de fronteira, utilizando conceitos bem avançados de Web3, DeFi, inclusive. Né? Pool de liquidez, AMM, são coisas muito avançadas que a gente sabe que a mecânica pode sim trazer. Levantam diferentes questões sobre governança, incentivos, mas a gente está aqui para testar também. Né? A gente está aqui para testar a fronteira de como isso é possível e instigar principalmente o diálogo. Principalmente a conversa, a necessidade de se debater isso. Porque a tokenização vai acontecer, sim ou sim. Setor público, setor privado, vai acontecer. O que a gente está querendo aqui é nivelar o campo. Para todo mundo pensar do mesmo jeito e convergir no que a gente quer de economia tokenizada. E achar o melhor projeto, né? Digamos, a fundação é fundamental. Se você não põe essas regras, como que acontece? Você vai ter que seguir as regras de outro lugar? Então é um pouco o debate, né? A questão existencial aqui. Tá. Ô, Cláudia, voltando no ponto de moeda única, não faz parte do escopo desse projeto a gente desenhar uma moeda única que pudesse atender a esses países. Mas a gente tem que levar em conta que nós estamos criando um DPG, ou seja, um bem público digital que vai poder ser replicado em qualquer outro lugar do planeta. Então, apesar de nós não estarmos implementando uma moeda única, nada impede que alguma outra região decida utilizar esse projeto com uma moeda única. Ou seja, tecnicamente, a fundação está lá, então é possível fazer esse tipo de implementação. Entendi. E antes que você me pergunte sobre stablecoin, eu já te adianto que está exatamente na mesma situação, ou seja, não faz parte do nosso escopo a criação de uma stablecoin por conta das necessidades que os bancos centrais apresentaram, mas nada impede que no futuro alguma outra região do planeta queira utilizar esses códigos gerados aqui nesse projeto para implementar algo que tenha uma stablecoin ou que tenha uma moeda única
o projeto está lá, ou seja, o projeto Entendi. ele pode ser adaptado com as necessidades que essas geografias apresentarem no futuro. Tá. O Jerônimo, você citou uma coisa agora há pouco, que é a interoperabilidade. Essa palavra, assim, desde que eu entrei no ecossistema, que foi em 2019, né, acompanhei a criação da LegChain, isso se fala muito, e é um desafio, nem sei que nome mais dá isso, mas é um desafio, uma lenda, sei lá, alguma coisa assim. A lenda é ótimo. Então, eu queria saber o seguinte, questões mais técnicas dessa rede. Então, assim, o que é essa interoperabilidade? Você falou de tempo, né? A gente vai reduzir tempo de operação, então a gente reduz custo, dá para saber. Então a operação passa a ser atômica quando ela é de dias, privacidade. Vocês podiam, os dois, né? Enfim, não sei qual a parte de quem aqui, mas contarem um pouco desses aspectos. Eu vou começar pela interoperabilidade, Tá. porque na verdade o que a gente está propondo é que os bancos centrais dos diferentes países, cada um tem a sua própria rede, de forma que ele possa emitir a moeda tokenizada do Banco Central dentro da sua rede, salvaguardando aí a sua jurisdição e a sua regulação dentro do país. Então, por essa razão, nós não estamos criando uma moeda única que possa ser usada na região toda, exatamente para não ter impactos regulatórios dentro desses países, o que poderia, de uma forma ou de outra, impactar a evolução do projeto. Então, levando em conta que cada um dos países pode ter a sua própria rede, fazer a sua emissão dentro da sua rede, como é que ele faz uma troca atômica com uma outra rede que está num outro país, sobre outra governança? E aí que entra o que a gente chama de uma rede de interoperabilidade, que é como é que eu tenho certeza de que o dinheiro que era de uma conta que estava numa jurisdição foi parar na moeda da jurisdição recebedora. Então, para isso, a gente precisa ter uma orquestração de processos de tal sorte que a gente faça com que a transação que está ocorrendo no país esteja travada, vamos chamar assim, com a transação que vai acontecer no destino, de forma que a gente possa fazer uma liquidação atômica entre essas duas redes. Esse é um desafio técnico, porque quando a gente fala de blockchain, as coisas dentro da mesma rede são feitas de uma maneira bastante segura. Mas quando a gente está falando de duas redes distintas, a gente precisa ter alguns mecanismos de trava de um lado e do outro para ter certeza de que as duas pernas da negociação ocorreram sem falha. Então, esse é um ponto bastante importante. E esse é um desafio que está muita gente procurando e já adiantando qual é a solução que nós estamos adotando o Cacti, que é um projeto da LF, em que ele, inclusive, ele leva em conta que as plataformas dos diferentes países podem, inclusive, utilizar plataformas distintas. Ou seja, se nós estamos falando aqui de uma plataforma peso, nada impede que um dos países decida montar essa rede numa outra plataforma e, dessa mesma maneira, essa rede de interoperabilidade ela vai trabalhar com Bezo, com Hyperledger Fabric, com Corda ou com qualquer outra plataforma que esteja sendo implementada num desses países. Então, se algum deles decidir por uma plataforma diferente dessa que a gente está utilizando aqui no projeto, mesmo assim ele vai ser capaz de interoperar com os seus vizinhos aqui na região. Ah, ótimo. E o outro aspecto que vale a pena também, e a gente sabia desde o começo de estabelecer a operação em 2025, é a privacidade. Outro Que é um pontinho quase insignificante de toda essa história. Exato. Então, muito consciente, a gente se alavancou em experiências, inclusive aqui do país. Do Drex. Exato. E a gente tomou uma decisão, o Jerônimo já mencionou, a gente escolheu também um projeto da LFDT, que é o Paladin. A diferença da abordagem que a gente vai fazer aqui é que não é... A gente vai tentar cumprir os requisitos do caso de uso. E não de forma geral para qualquer coisa. Então, qual que é o caso de uso? Esse é alto volume, baixa transacionalidade. Porque é uma liquidação atacado transfronteiriço. Então, Paladin ajuda neste contexto? É o que a gente vai executar todas as provas. Mas é bem diferente a gente... vamos ver se ele atende qualquer... Caso de tokenização. Qualquer server. Não, a gente resolveu afunilar, ser bem específico, porque os desafios não são poucos.
A gente já conhece. Então, privacidade é um, interoperabilidade é outro. A gente se perderia no meio disso tudo. Então, a gente resolveu ser bem pontual. Olha, esses são os requisitos para este caso de uso. E a gente escolheu o Paladin para ver se ele atende. Tá. Ele é um projeto bem diferente do Drex, já começa porque ele é um projeto regional, né? Mas o que dá para, assim, de aprendizados com o Drex? Vocês também já participaram, né, do Drex. A capacidade de execução é totalmente distinta, né? Tiveram escolhas de priorização de casos de uso, já determina, é regional, então a gente priorizou um caso de uso que envolvesse e fosse necessária a cooperação regional. E também, como eu poderia dizer, né? A duração é muito menor. A gente está falando de 2 anos para essa primeira fase. Tá. O Drex teve distintas fases, distintos chamamentos públicos, etc. Então a gente teve que ser muito focado em garantir a participação, entregar uma agenda, vender esse valor compartilhado de nivelamento, de diálogo regional e já fazer a contratação e ir direto para o desenvolvimento. Então a gente foi muito específico, muito focado. O roadmap, eu acho que você já falou isso, mas se você puder repetir. Então ele já está há 2 anos e ele vai até... Ele vai até o final deste ano. Essa primeira fase. Primeira fase. A primeira fase. Então aí a fase seguinte depende muito dessas conclusões que a gente vai ter durante a fase de testes. Não está garantida. É um debate, é uma necessidade já. Só que depende muito, que nem o Jerônimo falou. Qual que realmente vai ser o foco, né? Vai ser algo realmente ajudar individualmente cada país nessa sua estratégia, seguir nessa cooperação regional, que eu acho que faz mais sentido, tem muito mais valor, né, numa rede de interoperabilidade. Então depende muito do da retroalimentação, que nem a gente fala, dos participantes do projeto. Tá joia. Peraí que eu esqueci a pergunta. Mas, Cláudia, falando de Drex, nada impede que os bancos que estão participando, eles possam fazer experiências similares ao Drex. As experiências do Drex foram de delivery versus payment, ou seja, que foi localizado no país com um ativo financeiro sendo liquidado dentro da rede. Nada impede que os países aí que estão participando também possam fazer um desenvolvimento desse dentro das suas iniciativas. O que nós estamos olhando é a maneira de integrar todo mundo que está nesse projeto, era saltar essa etapa de fazer um desenvolvimento doméstico e partir para um desenvolvimento de uma iniciativa que pudesse aglutinar os países dentro da região. Por isso que o pagamento transfronteiriço foi o escolhido. Tá. Mais gente pode entrar nesse projeto ou não? Quem não entra mais ninguém? Não, tem um laboratório dentro da LFDT, tem chamadas quinzenais com toda a comunidade. Então tem que ficar esperto. Então, quem quiser se envolver, as portas estão abertas. Tá ótimo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que é desafio e o que é facilitado nesse projeto pelo fato dele ser regional, com vários bancos centrais? Interessante a pergunta, Cláudia. O desafio é alinhar diferentes níveis de conhecimento. Né? A gente está falando de uma região bastante heterogênea. Cada um com um entendimento diferente sobre tokenização, sobre moedas digitais. Então, essa parte é um desafio, nivelar tudo isso, mas o objetivo do projeto é nivelar. E a facilidade, eu diria que agora já está determinada a agenda. Não tem mais desvios. Entendi. Sabemos para onde vamos. A gente tem uma missão, foi muito bem delimitada e debatida com os grupos de trabalho. Então agora a gente está de uma forma direta. Tá. E claro, a experiência toda que a gente selecionou. A gente precisa de parceiros estratégicos que conhecem. Não adianta chegar aqui, vou aprender. Não vou aprender. A gente tem que entregar. Tá? Então essa é a parte, eu acho que é um acelerador do projeto. E quem que pode participar? Hoje são bancos comerciais autorizados em cada jurisdição e os bancos centrais. Tá bom. E aí, de forma mais expandida, fintech... pode também. Pode também. Via os bancos. Via os bancos ou diretamente, aí tem outros grupos de trabalho também. Tá. Então a gente dividiu aí dentro do laboratório grupos de trabalho distintos. Tá ótimo. E agora eu pergunto para o Jerônimo, o que é desafio e o que é facilidade nesse projeto? Acho que a facilidade é ter... os participantes todos da região, o que traz um peso bastante significativo para a gente resolver um problema regional. Então, a gente tem
representatividade dentro do projeto, levando em conta os diferentes bancos centrais, como o Nayan falou, com diferentes níveis de maturidade, tanto de conhecimento como blockchain, quanto também de comércio internacional. E esse é o lado que é fácil para o projeto. O lado tecnológico ele é um desafio, porque nós estamos tratando de algumas tecnologias que foram pouco experimentadas ainda em projetos desse porte. Então, para nós, tecnicamente, é um desafio para a gente poder resolver as dificuldades que a gente tem utilizando tecnologias que estão aí. O lado que pode facilitar é que a comunidade está muito interessada em resolver os problemas técnicos que nós todos já comentamos aqui, Sim. que são problemas que vão surgir em outros projetos e, portanto, a solução desses problemas ele é de interesse comum. Então, a gente também, num projeto colaborativo como esse, a gente recebe também colaboração das diferentes participantes do mercado, sejam eles os próprios bancos, sejam eles empresas de tecnologia e principalmente os mantenedores dessas soluções dentro da LFDT. Tá. Então, esse é o panorama que a gente encontra. Só que a gente tem uma visão de futuro que ela traz para a gente assim, um desafio, porque a gente vislumbra que isso vai ganhar tração para projetos potenciais do futuro. A gente já recebe hoje alguns participantes que vislumbram a utilização exatamente desse caso de uso de pagamento transfronteiriço para casos que já estão aí. Então, eles estão muito ansiosos para a gente chegar ao final do projeto, poder experimentar, porque eles vislumbram uma melhoria nos processos que eles têm hoje, que vai trazer uma riqueza para a região. E nós estamos muito atentos a isso também, ou seja, isso traz para a gente uma responsabilidade grande de poder trazer sucesso com esse projeto aí. Legal, tá ótimo. Bom, vocês vão continuar mantendo a gente informado, né? Todo mundo informado, porque eu acho que agora vai surgir um monte de gente querendo saber mais sobre esse projeto. Onde que a gente acha, quem tiver interessado, onde é que acha informação? Quero participar, quero saber como que é. Onde vai? Cláudia, hoje o principal canal é via LFDT. A gente criou o laboratório CB Web3 lá, então tem um canal no Discord da LFDT. Então tudo a gente costuma publicar lá. Os calls com a comunidade quinzenais são lá, são gravados. LFDT sobe no YouTube. Então tudo lá está aberto. Então, convite a todos a acessar esse material. E nas redes também da Águila, vocês vão colocar alguma coisa para o povo ir acompanhando? Nós estamos colocando. Muito bem. Então é só seguir as redes da Águila Hub. São pílulas homeopáticas que nós estamos falando do projeto, mas nós junta estamos falando... junta tudo, a pessoa vai saber bastante. Então é isso, gente. Quero agradecer ao Luiz Jerônimo, ao Nayan Hanashiro. Foi um prazer falar com vocês. Essa história é muito boa. Eu falei, né? Eu comecei vendo o LockChain lá atrás, em 2019, e é ótimo ver como as coisas evoluem. Muito obrigada e até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado. Está no ar o Águila On Air, o podcast do Águila Hub que conecta inovação, tecnologia e negócios.